Olá pessoal, eu sou Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e estou aqui para mais uma resenha de um livro sobre a aura humana, né? Sobre a aura, que é o Manual Prático das Auras. Nesse livro fala uma coisa interessante, que assim, nós temos o arco-íris em nós. É mais ou menos como na astrologia, né? A pessoa diz assim, eu sou do signo tal, eu tenho ascendente em tal signo, sou signo de leão, ascendente em Áries, tal, que é o meu caso. Mas a pessoa tem todos os signos, né? Ela pode até não ter planetas nos signos, mas ela tem alguma casa correspondendo àquele signo e isso também vai ter um significado, essa correlação. Da mesma forma, na nossa aura nós temos todas as cores, em maior quantidade, menor quantidade, ó, escondidinha ali, às vezes bem discreta na aura, uma cor pequena, que está representando a nossa personalidade de alguma maneira. Algo que a gente dá mais ênfase na nossa vida, algo que a gente reage mais nas nossas emoções, tem a ver com os complexos junguianos, aquelas coisas que a gente tem guardado assim no nosso inconsciente, né? E muitas vezes aparece para quem está enxergando. Então, o estudo da aura é também um processo de prospecção do inconsciente, porque tem coisas que acontecem na aura que nós não temos condição de perceber por nós mesmos, ou pelo menos nosso inconsciente não deixa, coloca na sombra e não deixa a gente perceber, certo? Uma coisa interessante também que o livro fala é a respeito das crianças, dizendo que as crianças conseguem enxergar a aura, mesmo sem elas serem clarividentes, e quando elas crescem já um pouco mais, elas já perdem essa visão, assim como muitas crianças também enxergam seres invisíveis, né, os auxiliares invisíveis delas, às vezes até os anjos que estão ajudando, elas enxergam e conversam. Tem até crianças que têm amigos ocultos, né, amigos que não são vistos por ninguém, somente por ela, e que as pessoas não sabem que muitas vezes ali são seres mesmos se comunicando com ela. Da mesma forma, ela enxerga a aura, a criança enxerga a aura. Muitas delas, quando desenham mostram uma coloração em volta da pessoa. Algumas até dizem, essa pessoa é uma pessoa verde, essa pessoa é uma pessoa amarela, uma pessoa azul. E elas não estão falando isso só por uma imaginação somente, não. Elas estão vendo mesmo. Não são todas que veem, né? Mas algumas veem, né? E isso é interessante. Outra coisa interessante que coloca aqui que às vezes a gente já consegue fazer uma ideia mais próxima da personalidade da pessoa, ou se a gente combina bem com aquela pessoa, ou se a gente dá certo como amigo, não necessariamente só como um relacionamento afetivo, mas somente com o encontro das auras, porque essas duas auras, quando se encontram, elas produzem uma alquimia, uma interação inconsciente ali. Então, por isso, quando as pessoas dizem assim, eu não vou com a cara daquela pessoa, tem a ver com a aura da pessoa, né? Às vezes, até mesmo essa interação entre auras nem sempre é só assim, espacial, né? Às vezes há uma distância, uma certa distância, as transmissões, as emanações que a gente faz, que a gente tem sobre a outra pessoa, ajudam também a gente a fazer esse tipo de análise, tá certo? Quando a gente tem aquele famoso amor à primeira vista, às vezes o amor à primeira vista não é só de olhar, só de aparência, né? Por isso que às vezes o amor à primeira vista dá certo, porque a pessoa está ali não só vendo, não é só uma análise visual. E se a gente entrar com a teoria da visão de Rupert Sheldrake, que ele diz que não são só os raios de visão, os raios de luz que chegam de um objeto até o nosso olho e imprime na retina um sinal e a gente enxerga, ele diz que existe algo também, uma energia que vai até o objeto para a gente enxergar. Daí a física quântica também considerar que o observador interfere na matéria, e ele tem uma justificativa muito forte dentro dessa teoria dele para dizer que nosso olhar se expande até o objeto quando a gente enxerga. Nada mais é do que o nosso corpo astral, de alguma forma, tirando uma emoção do objeto lá, trazendo para nós. Então, quando a gente se emociona com o objeto, não é só pelo visual dele, uma foto de alguma coisa mais triste, não é só pelo visual da foto, mas também pela energia que ela emite e a energia que todo mundo transmite para aquela foto quando enxerga, quando vê aquilo. É até um estudo feito por Masaru Emoto, né? Quando ele coloca, por exemplo, água em um determinado recipiente escrito amor e uma outra escrito ódio. As pessoas, de tanto observarem ali, ele deixou exposto ali para várias pessoas olharem, emitiram energias, né, associadas a amor e ódio toda vez que olhavam para aqueles objetos. E aí ele pegou o cristal,
congelou, pegou o cristal daquela água, de uma e da outra, e viu como havia uma diferença muito grande entre o que tinha escrito amor e o que tinha escrito ódio, porque as emanações chegavam até a pessoa. Então, quando a gente olha, a gente não só recebe os raios visuais, como a ótica diz para nós, né? Dentro de uma visão esotérica, né? A teoria da visão envolve também a nossa energia indo até lá e é a nossa aura que expande, que vai até lá, né? Muitas vezes a aura astral junto com a mental, porque vai fazer uma análise, né? Uma observação. Uma coisa também interessante, toda vez que nós visualizamos alguém, tentamos imaginar alguém, até alguém que está doente e queremos ajudar essa pessoa à distância, um pouquinho da nossa energia da aura vai até a pessoa. Nós imaginamos a pessoa e essa aura da gente, parte dela vai até lá. É como se o nosso corpo se fragmentasse, se dividisse, fosse de alguma maneira lá, nosso corpo astral, mental, etc. Vai até a pessoa. Então, o vidente pode até enxergar isso, né? Através de formas de pensamento, porque é o termo que se usa para uma parte da aura que ganha uma forma específica, com uma simbologia, com um desenho. Temos também um vídeo aqui falando sobre isso, sobre formas de pensamento, que eu vou deixar o card aqui, tá? Então, pessoal, é um livro realmente interessante que vai trazer à tona, né, e trouxe à tona quando eu li vários conhecimentos que já tinham em outros livros, e ele reúne de uma maneira sagaz, ela, né, a autora que eu nem falei o nome da autora, né, Cassandra Eason, né, a editora é Dark Side, né, mas nós vamos agora virar a câmera aí e ver o livro, assim, detidamente, né, com a câmera voltada para ele, para vocês terem uma visão e depois terem também uma condição de decidir se quer adquirir o livro ou não, tá certo? Não estou fazendo propaganda para a editora, não estou ganhando nada da editora, mas acho que é válido trazer essas informações para vocês, já que nosso canal trabalha com esses temas, e esse é um tema muito forte no nosso canal, a questão da aura, porque é um assunto que eu gosto muito de estudar, tá certo? Bom, aqui nós vamos ver agora então o livro com detalhes, né? Aqui à frente dele, a capa muito bonita, né? Com essa moldurazinha aqui, uma ilustração, uma coloração rica aqui, para justamente expressar o que o livro trata, né, da questão das cores das auras. Também coloca aqui os chakras, para mostrar que não vai se falar somente das auras, sem interagir com as cores dos chakras, né. O fundo também, repetindo o padrão, né, e com qualidade bem do que a Dark Side tem feito, né, ultimamente. Bem bonita o padrão gráfico, né, a gente vê aqui as páginas iniciais, né, e tudo dentro já é mais em preto e branco mesmo, né? Aqui fica claro para a gente que é um livro recente, não é desse ano, mas é de 2022, está aqui, tá vendo? E aí a gente tem aqui a tradução que é feita por Verena Cavalcante, e acredito que seja uma coleção, né? Mágica. A Mágica apresenta, e aí está aqui essa coleção mágica, né? Aqui constando. Aí o sumário, né? Nós temos aqui como subdivisão de temas, né? As cores da aura, parte 1, as cores da aura, parte 2, em que descreve-se o significado das cores, né? Antes disso tem a introdução à luz no caminho de todos, né? Aí no capítulo 4 tem a aura de humor, como eu falei para vocês, que é como a autora chama aquela aura que mostra, né, o estado emocional da pessoa. A aura da personalidade, né, de personalidade, né, que já é uma coisa que é mais fixa na pessoa, né, nas coisas mais constantes na personalidade da pessoa. Depois tem purificação, cura e energização da aura, fortalecimento e cuidado da aura, auras no lar e no ambiente de trabalho, as auras dos animais domésticos, selando e protegendo a aura. Aí depois tem um índice remissivo e uma parte falando sobre a autora, né? Então aqui, ó, só para a gente ver, vou passando aqui as páginas para vocês verem, né? O tanto que tem de conteúdo de cada assunto, né? A gente tem aqui, ó, compreendendo a aura, fontes energéticas da aura, o campo de energia universal, interpretando a aura, percebendo a aura, seu próprio arco-íris, aquilo que eu falei, né? Que ela fala que nós temos todas as cores do arco-íris, experimentando a psicometria, né? Toque psíquico, né? Que aquelas pessoas que quando tocam um objeto conseguem fazer uma leitura, né, akáshica, uma leitura do que já foi vivido, né, da memória daquele objeto. Então, de alguma forma, a aura tem a ver com isso. A clarividência e o sentido psíquico, né, aquela coisa que ela fala justamente de como que se vê a aura, o que
faz com que alguns vejam a aura, outros não vejam, né? Então, depois tem aqui 20 maneiras de melhorar sua aura instantaneamente. Isso aqui é bem interessante, então eu acho assim, não dá para a gente descrever aqui cada coisa, podemos até trazer um vídeo só sobre isso, mas eu acho que vale a pena também vocês lerem, vocês terem um livro, né? Então aqui começa então a parte de cores da aura, falando sobre cada cor, né? Então vem as 7 principais cores, por isso que ele divide em primeira parte e segunda parte, como se fossem os arcanos maiores e os arcanos menores do tarô, né? Então a gente tem aqui as 7 primeiras cores descritas nesse capítulo. Aí em seguida vem um segundo capítulo que é as cores da aura, parte 2, e outras cores que também são explicadas aqui como significado. E como eu disse a vocês, eu olhei direitinho como é a versão dela das cores, do significado das cores, e corresponde mesmo à dos outros autores que a gente tem aqui. Uma ou outra diferença que diz respeito, claro, a diferentes percepções da clarividência de cada pessoa que tem essa capacidade, né? Algumas que têm uma capacidade mais desenvolvida do que outras, e aí isso pode fazer com que tenha alguma diferença entre o registro das cores de acordo com as emoções, né? Aí vem aqui a aura de humor, né? Que ela fala aqui, tá vendo? As auras humanas estão em constante mudança. Elas podem ser afetadas de maneira positiva ou negativa pelos campos energéticos de outras pessoas com as quais interagem, ou pelos ambientes emocionais, mentais e físicos dos quais vivemos ou trabalhamos. Essas auras de humor também podem ser influenciadas por reminiscências e medos, ou até mesmo por ansiedade com relação ao futuro. Então aqui ela descreve sobre a aura de humor e trata justamente daquelas partes que Lydie Bita chama de partes que são mais inconstantes, que variam mais, né, na aura da pessoa, né? E aí depois vem a aura de personalidade, né? Que ela diz aqui, a aura de personalidade nos ajuda a compreender por que as pessoas agem da forma como agem. Ela fornece informações sobre que tipo de pessoa elas são e que coisas importam para elas. Quando souber fazer este tipo de leitura, também saberá a abordagem certa a ser adotada quando estiver lidando com cada indivíduo. E aí vai. Bom, a gente pode até se perguntar assim, para que serve? Isso é uma coisa que eu já vi num dos livros, eu já li muito livro sobre aura já, gente. Então, alguém poderia perguntar assim, para que a gente quer um livro falando sobre aura, detalhando as cores da aura, se a gente não enxerga ainda as auras, né, das pessoas, ou a nossa própria aura, não tem como a gente enxergar a nossa própria aura. Então, para quê? Na verdade, a gente sabe que inconscientemente a gente sente as energias, né? São energias que se expressam em cores, mas também são sentidas pelos nossos próprios corpos correspondentes, né? Então as cores do corpo astral das outras pessoas são sentidas pelo nosso próprio corpo astral, as cores do corpo mental da outra pessoa são sentidas pelos nossos próprios corpos mentais. Então, saber disso é importante, e também a gente tem uma utilidade muito grande para isso, que é a gente usar a cor que a gente mentaliza para poder tentar melhorar, modificar a nossa aura de alguma forma. Então, tem uma utilidade muito forte mesmo para quem não enxerga as cores, tá? E depois temos aqui, ó, purificação, cura e energização da aura, e aí está falando justamente da parte teórica, né, de como podemos identificar a aura. Ele tem também aqui, ó, uma fitinha, né? Esqueci como é o nome que chama isso, né, oficialmente, é fitilho, né? Fitilho, que serve para marcar a página, né? Então a gente tem aqui a enumeração dos corpos. Tem uma pequena diferença aqui também em relação a como a gente usa na teosofia, porque o corpo emocional, na verdade, corresponde ao corpo astral, e mais adiante ela cita também aqui corpo astral depois do mental, mas aqui poderia ser mais corretamente chamado mais corretamente, né? Assim, chamado dentro da nossa perspectiva de teosófica, vamos dizer assim, não que seja mais correto ou menos correto, mas é a forma como a gente considera, né? Em vez de corpo astral aqui, a gente chamaria de corpo causal, que é o mental superior, né? E aí vai, né? Corpo etérico padrão, que já seria um corpo mais sutil ainda.
né? Aqui não está incluindo o corpo físico, mas entre os 7 corpos dentro da visão teosófica está incluído o corpo físico denso, além do corpo físico etérico. Então, tem essas diferenças assim um pouco, mas isso são coisas que não mudam muito o resultado do entendimento das cores, porque como você chama os corpos, como você divide, como você classifica, é já uma interpretação posterior. Então, você pode fazer uma filtragem, ou você pode fazer uma divisão aí do que você extrai de informações que fazem parte da sua epistemologia, né? Sua visão de mundo, e, digamos, tirar o verdadeiro proveito que você pode tirar do livro, né? Sem preconceitos, né, de achar que o seu pensamento é melhor do que o outro. Você continua com o seu pensamento, ou até muda o pensamento em alguns momentos, mas tirando o proveito dentro da linha que você acredita, né? Aí vem o fortalecimento e cuidado da aura, né? Que é um assunto bem importante também, né? Para se falar, para que a gente possa ter uma utilidade muito maior desses conhecimentos, né? Aí, antídoto para outras cores das auras, criando recursos curativos, tá? Depois tem auras no lar, no ambiente de trabalho. Então tem a ver com aquela coisa de as auras que são criadas por uma coletividade de pessoas utilizando ali o espaço, e como elas se fixam, como elas se permanecem ali, ambientes em que as pessoas falam muito palavrão, ambientes em que as pessoas emitem pensamentos não muito bons, e por outro lado, ambientes em que as pessoas oram, rezam, meditam, e os resultados que tem isso no ambiente, e como isso afeta também as pessoas que vão para esse ambiente, né? A aura dos animais domésticos, né, mostrando que todos os animais têm sua aura também, né, e falando como isso pode ser útil também para a gente, né, cromoterapicamente falando, emitindo cores para os animais, usando cristais para manter a saúde da aura do seu animal de estimação, tá vendo? E depois selando e protegendo a aura, né, aquelas proteções, né, de autodefesa psíquica, né, da pessoa em função da aura, criando o seu escudo dourado de energia psíquica, tá vendo? Criando um escudo dourado, ativando seu escudo dourado quando estiver em perigo, retraindo sua aura. Com isso a gente já até está dando a entender aqui já qual é a cor que ela considera importante para poder criar a proteção, e criando uma aura de névoas acinzentadas, que aí já é outra situação. Bom, os rituais do arco-íris, que são sugestões que são dadas aqui para poder a pessoa praticar como um caminho religioso. O índice remissivo, que eu sempre valorizo muito, porque se a gente quiser procurar um assunto específico, vai no índice remissivo e encontra as páginas, todas as páginas do livro que fala daquele assunto, né? E depois um pouquinho falando sobre a autora, né, Cassandra Eason, né, que é psicóloga e uma das autoras mais prolíficas e populares de nossa época, escrevendo sobre todos os campos de espiritualidade e da magia. Ela também é palestrante, organiza workshops em todo o mundo sobre todos os aspectos do paranormal. Durante os últimos 40 anos escreveu mais de 130 livros, muitos dos quais foram traduzidos para vários idiomas, incluindo japonês, chinês, russo, hebraico, português, alemão, francês, holandês e espanhol. Eason tem 5 filhos e 4 netos, os quais considera sua maior alegria e conquista. Atualmente mora em Islay of Wight, na costa do sul da Inglaterra. Saiba mais em cassandraeason.com. Então, é isso aí. Aqui no final, né, a página de divulgação da editora, certo? E é isso. Então, pessoal, era isso que nós queríamos falar sobre esse livro, né? O Manual Prático das Auras. Na verdade, a editora Darkside está fazendo um trabalho bem interessante de publicações de livros bem legais, assim, capa dura, com uma qualidade legal. Não precisa ser colorido, né, para poder ser um livro atraente, né? Porque acho que não sendo colorido, ele acaba ficando com um preço melhor, né? E acho que a capa está bem atraente, gosto muito dessa capa, né? E a qualidade também. Acho que muitos livros que vêm pela frente aí também devem ser interessantes, e à medida que eu for adquirindo, se eu for adquirir alguma coisa que tenha a ver com o nosso canal aqui,
eu faço também uma resenha para vocês, tá? Pretendo fazer também algum livro, algum vídeo de Pensando Alto que trate da relação da aura com a astrologia, com os signos, etc. É um assunto que me interessa muito. Já fizemos aqui também um pouco sobre as formas de pensamento, a psicologia das formas de pensamento. Podemos falar um pouco também sobre a psicologia da aura mais detidamente, certo? Mas o objetivo de hoje aqui era fazer a resenha desse livro, dando um pouquinho de pitaco das ligações com as coisas que estão nos vídeos que eu indiquei para vocês aqui também, certo? Assistam esses vídeos, indiquem para outras pessoas o canal, certo? E se gostaram deste assunto aqui, deem um like, tá? Aperte o sininho naquela parte todas para poder vocês receberem as notificações dos vídeos que a gente lançar aqui para o canal, que tem um assunto que interessa a vocês, tá certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.